E aí, pessoal do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Círculos Matemáticos. E no vídeo de hoje, nós vamos resolver uma questão de física, uma questão bem interessante aí sobre campo magnético, uma parte muito interessante da física, beleza? Mas antes disso, roda a vinheta. Então vamos lá. Ele coloca assim a questão, né? Roraima terá uma atração turística em um teleférico no platô da Serra de Pequim, alimentado por fios aéreos. Considere o cenário onde um fio longo e reto de alimentação aérea conduz uma corrente I. Então ele está falando que está passando aqui uma corrente I aqui. Os engenheiros estão analisando o campo magnético gerado por essa corrente, né? A gente sabe que um fio longo aqui, né, conduzido por uma corrente, vai gerar ao redor aqui desse fio um campo magnético, né? Então a questão vai abordar as coisas sobre isso, beleza? Considere a representação gráfica nos pontos A e B, o planários, ou seja, estão todos no mesmo plano, enquanto são uma distância RA, tem uma distância RA, né, por exemplo, que é uma distância RA, aí RB, e aí daqui para cá RC, beleza? Aí ele coloca aqui que RB é menor, RA é menor que RC e maior que RB, e RC é a maior distância, beleza? Vamos lá. Aí ele pergunta sobre as intensidades da corrente, direções do campo magnético gerado pela corrente em cada ponto, é correto afirmar aqui. Então, o campo magnético, né, ele pode ser calculado assim: μ vezes a intensidade da corrente sobre 2πd, em que μ é o índice de permissividade do vácuo, beleza? É uma constante que é utilizada para que essa equação fique correta, né? I é a corrente e a distância aqui D é a distância aqui gerada, a distância do ponto aqui em relação ao fio condutor, beleza? A questão, ela sempre dá esse μ, até porque é algo que você não precisa gravar, mas nesse caso ele não vai abordar em relação a achar o cálculo do campo magnético. Ele quer saber só em relação à distância aqui, né? E como que a intensidade do campo vai se comportar em relação à distância, beleza? Então nós vamos analisar isso. Ó, primeira coisa aqui, ó, como a distância C é maior, ó, olha só, a distância C é maior, tu percebe que se aqui for um valor maior, o campo C, o campo magnético em C vai ser um valor bem menor do que em relação a C, do que em relação a e a D, a B, beleza? Então, se vamos supor que eu coloque 5 aqui, vai dar 10π. Aí vamos supor que aqui seja a distância 2, vai dar 4π. Ou seja, eu dividir por 10π vai ser muito maior do que dividir por 4π. Ou seja, então o campo magnético em C é menor do que o campo magnético em A, porque a distância de A é menor. Então o campo magnético em A é maior do que o campo de C. E o B está bem próximo aqui, né? A distância do ponto B está bem próxima do condutor, ou seja, esse D vai ser bem pequeno, vai ser bem menor. Ou seja, se ele é bem menor, o campo vai aumentar. Então, o campo magnético em B, ele é bem maior do que o de A e bem maior do que o de C. E a questão vai abordar isso. E vai abordar também se o vetor está entrando ou saindo do papel. Beleza? Então, vamos lá. Se você fizer só isso, o módulo do campo magnético em C é maior do que o B. Não, já elimina essa. O módulo de campo magnético em A é maior do que no B. Não. O B é bem maior, é o maior de todos. C, o módulo do campo magnético B é maior do que o ponto A, ok. E aí depois vamos analisar o sentido. Os módulos de A e B são iguais. O módulo do campo magnético B é maior do que o de C, ok. Então, se você fizesse só essa análise aqui, você já eliminaria 3 questões, 3 opções. Ficaria só com a C e a E.
Agora, como que eu calculo aqui, né, o sentido aqui em C? Então, o que que vai acontecer? Você vai usar a regra da mão direita, beleza? Então, aqui é a intensidade da corrente, vou botar até maior aqui. Aqui, ó, que é a intensidade da corrente, e aqui é o campo, ó, gerado. Imagina que aqui é o fio condutor, ó. Aqui, ó, essa espira em volta aqui é o campo gerado pela corrente que está passando no microfone aqui, ó. A corrente está passando aqui, é gerado um campo magnético B aqui, beleza? Em relação ao microfone. Vamos supor que passa uma corrente aqui. Agora, se vocês forem ver, a corrente está assim, ó, e o campo magnético em C está entrando no papel. Ele está entrando no papel. Para você que está aí vendo pela câmera, vai ser ao contrário, né? Vai ser ao contrário. Então faça esse experimento olhando para a folha e faça isso que eu estou fazendo aqui. Então ele vai entrar no papel. Como que a gente representa entrar no papel? Entrar no papel a gente representa pelo X, como se fosse a bundinha ali da flecha entrando. Quando é saindo do papel, é um ponto. Ponto. Tá saindo do papel. Como se a flecha estivesse saindo do papel, tu só vê o ponto. Quando ela tá entrando, você vê a flecha ali, o xizinho dela. Beleza? E aí ele pergunta justamente isso. E o sentido no campo C está entrando perpendicularmente na folha do papel. Ok. Esse aí mesmo. Aí ele fala. E o sentido no campo A está saindo do papel. Beleza? O do A não está saindo do papel porque ele está entrando também, ó. Ele está do lado do C aqui, ó, entrando. O papel não está saindo. Então, aqui, ó, é errado. Não é entrando no papel. Não é saindo do papel, é entrando. Beleza? Ele afirmou que é saindo. Esse daqui, ó. E não é. Ó, você pega a folha, olha para a folha, imagina o, né, o negócio magnético ali, o cilindro, e você faz assim, ó. Quando você faz assim, o teu dedo tá entrando. Isso aqui é o campo magnético. Ele tá entrando dentro do papel. Já no B, a questão nem falou sobre isso, mas a gente pode abordar. Vamos abordar aqui no B. O campo no B já tá saindo do papel, ó. Que ele tá indo para cá, indo tá em direção a você, saindo do papel. Deixa eu tirar o mouse da frente, ó. Ele tá saindo do papel, então ele tá indo para você. Você só vai ver a ponta, como se imagina uma flecha. Quando a flecha tá indo na tua direção, só vai ver a ponta aqui. Agora, quando ela tá indo na direção contrária, você vê só a bundinha dela, você vê o X ali. E aí os físicos, para representar isso, né, eles colocaram entrando e saindo para poder ficar, você entender o que está acontecendo. Beleza? Então, alternativa letra C. Coloca aí nos comentários se você gostou aí dessa questão. Curte, compartilha aí. Você acertou? Campo magnético aí? Estudou? Beleza? Então, bora, fui e até a próxima. Belezinha?